Formada em 1993 por estudantes da UDESC, a ESAG Júnior é uma empresa de consultoria em administração. Foi inspirada pelo movimento Empresa Júnior e a principal função é proporcionar aos acadêmicos a vivência e a experiência de trabalho durante a faculdade. Este é o assunto do Conexão Pública de hoje e aqui com a gente o presidente da ESAG Júnior, Luiz Felipe Marconcini, e o diretor de marketing, Bruno Gernaro. Sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigado pela participação. Olá, Gutierrez. Obrigado pela oportunidade. A gente está aqui apresentando um pouco da Empresa Júnior da ESAG na TV da Assembleia Legislativa. Eu e o Bruno, a gente assistiu o programa da semana passada, onde tinha o nosso diretor-geral do nosso centro, o professor Arnaldo, e um grande apoiador e incentivador nosso também, o professor Nério Amboni, que foi um dos fundadores, inclusive, da ESAG Júnior. E é muito legal poder vir aqui e estar apresentando um pouquinho mais de uma das oportunidades que a ESAG oferece aos estudantes, que é a nossa Empresa Júnior, a ESAG Júnior. Então, obrigado. Luiz Felipe, para a gente começar aí a explicar esse tema para o telespectador, explica para a gente esse conceito de Empresa Júnior, como é que surgiu e o que é exatamente esse conceito. Sim, Gutierrez, essa pergunta é bem interessante, até porque muitas pessoas hoje em dia ainda confundem, né? O que de fato faz uma empresa júnior, se a gente cobra pelos projetos, como os estudantes trabalham nesse nível, né? Uma empresa júnior, ela é uma associação civil sem fins lucrativos, mas que ela tem uma natureza de uma empresa de mercado. Então, tem estatuto, tem regimento interno, tem diretoria executiva, tem CNPJ, tudo como uma empresa normal de mercado, mas ela é formada por estudantes. Então, uma empresa júnior, no geral, tá dentro de uma universidade e tem o apoio, o auxílio e a orientação dos professores. E aí, o objetivo principal é entregar projetos para a sociedade de consultoria, independente do curso, aonde ela esteja, em que faculdade ela esteja, e que com esses projetos, oferecendo isso, ela consiga desenvolver a sociedade, então, desenvolver as empresas, a economia e desenvolver os próprios membros que estão tendo essa realidade empresarial e realidade adaptada ao mercado antes de se formar, né, que é o principal objetivo. Funciona também como uma ponte entre a universidade e a sociedade, né? Isso, exatamente. É um jeito que os alunos têm de antes de estarem se formando, estarem entregando algo a mais para a sociedade, sim. E no Brasil, como é que surgiu esse movimento de Empresa Júnior? Sim, então, Gutierrez, o movimento já começa lá na França, na década de 60, então há um tempinho atrás. Um estudante de uma escola de administração em Paris achava que tinha um gap, uma quebra muito grande entre o que ele estava aprendendo em sala de aula e o que o mercado de trabalho necessitava, né? Então ele decidiu, mobilizou uns acadêmicos, uns estudantes e resolveu abrir a primeira empresa júnior que se tem conhecimento hoje, assim, um escritório piloto de projetos que depois virou uma empresa júnior. E aí, depois disso, começou a se espalhar pelo mundo inteiro, até chegar no Brasil na década de 80, em São Paulo, com a FGV Júnior, né, que tem o curso da Fundação Getúlio Vargas de Administração, um dos mais conceituados do Brasil. Eles abriram a primeira empresa júnior. E aí, a partir daí, o movimento começou a se espalhar, até que hoje a gente tem mais de 20 mil empresários júniores pelo Brasil afora. Bruno, aqui em Santa Catarina a gente tem aí importantes exemplos também, assim como a ESAG Júnior, outros exemplos de empresa júnior. Como é que a gente está no cenário nacional? Exatamente. Então, no cenário nacional, que nem a gente havia comentado, tem a Brasil Júnior e cada estado tem a sua federação. Aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina é a FEGESC. E na FEGESC são 22 empresas federadas que a gente tem. Então, a gente tem empresas júniores aqui em Florianópolis, em Araranguá, Chapecó, Joinville, Criciúma. Então, a gente tem uma federação bastante representativa no cenário nacional. Isso nos dá força para todas as empresas juniores que estão presentes dentro dessa federação. A ESAG Júnior atua mais na área da administração, mas existem empresas júnior atuando em diversas áreas. Exatamente. Em Santa Catarina. Então existem empresas júniores que trabalham na área de psicologia, outras na área de biologia, engenharia de produção, administração. Então é um catálogo bem variado. Cada curso, cada faculdade pode montar uma empresa júnior, né? Exatamente. Luiz Felipe, quais são as expectativas, né, as perspectivas para o futuro da empresa júnior? Como você falou, começou na década de 60, né, e vem se multiplicando esses exemplos pelo mundo e no Brasil e aqui em Santa Catarina também. Quais são as expectativas que vocês vislumbram para os próximos anos? Bom, então, um ponto em comum em todas as empresas juniores, tanto as que estão se formando agora, tanto as que já têm bastante tempo, como é o caso da ESAG Júnior, né, que a gente está completando o 21º ano, então esse ano em setembro, é de se voltar para o mercado. Então, conseguir trabalhar de forma que a gente consiga fazer mais projetos, então desenvolver mais clientes e com isso impactar mais a sociedade. Então,
A gente espera, e é o que todo o movimento espera, os empresários júniores esperam, que o movimento esteja cada vez mais presente no mercado. Então, que a gente tenha cada vez mais parcerias, que esteja presente nas entidades de classe, que seja reconhecido pelo Brasil afora em termos de comunicação e, quem sabe, ser o maior movimento de empreendedorismo universitário do Brasil daqui a um tempinho. Então, é isso que a gente espera para o movimento. Para os acadêmicos é uma oportunidade muito importante ali para, como você já falou, né, para entrar em contato com o mercado de trabalho, vivenciar as dificuldades, a realidade brasileira e catarinense também, e já ali ter um conhecimento a mais que acadêmicos formados em outras faculdades que não têm empresa júnior. É um diferencial. Exatamente. Esse é um foco bem grande na ESAG Júnior. Então, o foco da empresa, se a gente puder definir um principal objetivo, é desenvolver os membros dela. Então, a gente aprende a lidar com prazos, a ter que entregar resultados, a lidar com clientes que têm mais de 20 anos, 40 anos de mercado. Então, essa troca é muito rica também. Para a gente que está começando um curso agora, acabou de entrar numa faculdade de administração, não sabe o que o mercado nos espera, é uma expectativa muito grande. E também aprender a trabalhar em equipe, a lidar com diferentes pessoas, a receber diversos treinamentos. Então, com certeza, a gente vê como um diferencial bem grande na formação. E, Bruno, para o mercado de trabalho também é uma ferramenta importante, né, porque traz o conhecimento da universidade para empresas que muitas vezes precisam desse conhecimento que está sendo gerado, né, e essa empresa júnior ela faz essa ponte. Sem dúvidas, é muito importante a gente falar ali que também ali na ESAG Júnior a gente trabalha sempre com a orientação de professores, e esses professores muitas vezes têm 30, 40 anos de mercado e eles mostram bastante essa experiência que eles têm, eles nos ajudam com essa experiência que eles têm a gente estar realizando nossos projetos. Então é um apoio muito fundamental que a gente tem dos professores da universidade. Outro ponto, Gutierrez, que é interessante afirmar é que a gente não é remunerado. Então, o empresário júnior, a remuneração dele é em desenvolvimento. A gente sempre comenta na ESAG Júnior que o nosso salário é o desenvolvimento. Então, treinamentos, palestras, viagens, cursos, o contato com professores é muito rico. A gente tem na ESAG professores excelentes e que apoiam muito o movimento e apoiam a ESAG Júnior. Então, todos os projetos são orientados, a nossa gestão ela é orientada também por essas pessoas e pelos treinamentos que a gente recebe. Então, é um fator que contribui bastante, bem interessante nesse movimento. Para o empresário que contrata a empresa júnior é um fator interessante, porque ele contrata por um preço, digamos assim, mais acessível do que uma outra empresa de consultoria. Sim, exatamente, né? A gente tem hoje uma média de que a nossa consultoria custa 4 vezes abaixo de uma consultoria de mercado, né? E a gente sempre tenta trabalhar com a maior qualidade possível para estar entregando o melhor resultado para os nossos clientes, né? Até atualmente a nossa média de satisfação de 0 a 10 está em 9,9. Então, o que comprova bastante que esse caráter inovador dos estudantes, o apoio dos professores é um fator que incentiva bastante os empresários a estarem procurando uma empresa júnior também. Exatamente. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta em seguida falando sobre a empresa júnior, mais especificamente sobre a ESAG Júnior. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre a ESAG Júnior. Nossos convidados são o presidente da ESAG Júnior, Luiz Felipe Marconcini, e o diretor de marketing, Bruno Gernaro. Bruno, a gente falou então sobre esse conceito de empresa júnior e eu queria que você falasse como surgiu a ESAG Júnior. Então, a ESAG Júnior surgiu lá em 1993, como tu havia citado. Nessa época a gente só tinha o curso na ESAG de administração empresarial, então todos os alunos eram da administração empresarial. Inclusive alguns desses fundadores, eles hoje são professores na ESAG e orientam, ajudam a gente bastante nas metodologias dos projetos. E com o tempo foi se passando e foram implantados na ESAG o curso de administração pública e economia. E a gente também conseguiu, então, agregar esses outros 2 cursos na ESAG Júnior. Então, ali a gente conseguiu agregar diversos outros conhecimentos que antes a gente não tinha, que se limitavam só à administração empresarial. Hoje a gente consegue aplicar diversas metodologias, tanto da administração pública quanto da economia, nos nossos projetos. Exatamente. Queria saber isso também que você falou. Quais são os serviços especificamente oferecidos pela ESAG Júnior? Então, a gente ali na ESAG Júnior, a gente realiza serviços em 5 principais pilares da administração.
gestão de pessoas, na área de marketing, na área financeira, na área de estratégia e gestão e na área de plano de negócios, para abertura de novos negócios. E esses serviços, assim, eles são bastante heterogêneos. Não tem um que se destaca, a gente realiza bastante. No final, agora, no último decorrer do ano, a gente está realizando bastante projetos na área financeira e na área de marketing. Mas é bastante homogêneo, assim, durante os 20 anos da ESAG Júnior a gente tem uma heterogeneidade bem interessante. Bruno, como é que funciona essa prospecção dos clientes, desde o primeiro contato até o pós-venda? Como é que a ESAG Júnior trabalha? Bom, então, os clientes entram em contato com a ESAG Júnior, então até esse ano a gente não realizava prospecção ativa, era só prospecção passiva, então os clientes vinham até a gente e a partir de então a gente marca uma primeira reunião a fim de colher as necessidades do cliente, que solução que ele está precisando para a empresa dele, qual a necessidade que ele deseja auxílio para conseguir encontrar ou agarrar. E aí a gente faz um diagnóstico, então a nossa equipe comercial, a gente tem uma equipe especializada em atendimento de clientes, junto com a área de consultoria, então os gerentes de projeto e os professores, a gente formula uma proposta mais que encontre as soluções para o problema dele. Então essa proposta é adaptada com os nossos serviços e aí a gente apresenta e caso o projeto venha a ser fechado, inicia com uma equipe específica. Então na ESAG Júnior a gente tem uma equipe específica para cada projeto. Então aquela empresa que está sendo realizada agora um planejamento estratégico, tem uma equipe que está realizando esse planejamento estratégico e até que o prazo termine e o projeto consiga ser entregue para o cliente. Quais são as soluções, quais são os problemas que vocês mais encontram hoje nas empresas que vocês atendem, aqui em Florianópolis ou em Santa Catarina também? Sim, então, como o Bruno tinha comentado, nos últimos anos, a gente vê uma crescente bem grande nos serviços da área financeira, né? Até porque muitos empresários não têm tanto tempo para estar controlando o seu fluxo de caixa, para estar dando atenção a essas questões mesmo, né? E também na área de marketing, né? Então, as pesquisas de marketing, de mercado, né, que a gente conhece bem, estão sendo bastante recorrentes e melhor forma de comunicar um produto, aumentar as vendas, então esse tipo de necessidade vem bastante na ESAG Júnior. Também a gente tem essa cultura empreendedora, esse movimento empreendedor que está crescendo bastante, tanto em Florianópolis como no mundo como um todo, o incentivo, a gente observa dentro da ESAG Júnior também. Então a gente tem uma gama de clientes bem grande buscando ou até mesmo realizando planos de negócio para a gente, né? Para analisar então a viabilidade do negócio e ter mais segurança na hora de embasar a tomada de decisão quando ele abrir o seu empreendimento depois. Você falou que a ESAG Júnior até então realizava a prospecção passiva, mas agora também tem a prospecção ativa. Isso. Mas para um empresário que está nos assistindo e tem interesse em contratar ou então saber mais sobre os trabalhos da ESAG Júnior, como é que ele faz, qual o procedimento que ele deve tomar? Então, a gente está presente em várias mídias sociais, pode entrar no nosso site www.esagjr.com.br ou até mesmo no nosso Facebook também, ESAGJR Consultoria. Lá vai ter toda a explicação de como entrar em contato com a gente e a gente vai ter o maior prazer em atender. Pode entrar em contato com a gente. Aí os alunos vão até a empresa, conhecem o funcionamento da empresa e fazem, no caso, um diagnóstico. Exatamente, né? Até a gente apresentar uma proposta de serviço, então ter a apresentação do projeto que seria feito, não tem custo nenhum. Então o empresário vai ter toda uma reunião e vai ser realizada essa proposta sem algum custo para ele. Vocês também realizam um trabalho de comunicação, né? Tem um trabalho ali com a Rádio Desk, você falou também que estão começando um trabalho de marketing também. Como é que funciona esse trabalho? Então, a gente tem um trabalho assim com a Rádio Desk bastante interessante. Eles nos ajudam bastante na parte de comunicação, assim como a gente também auxilia eles nessa parte de divulgação. Então, a gente conversou e sentiu a necessidade que eles tinham de se aproximar mais do meio acadêmico e a gente, por ter alguns meios de comunicação com esse público, a gente conseguiu tá trazendo esse benefício para eles. A gente tem também uma proximidade muito grande com a comunicação da ESAG, então eles nos ajudam muito também nessa divulgação no próprio meio acadêmico e também para o mercado, no caso também, e isso ajuda muito a fortalecer a própria marca ESAG, assim como a gente tem a marca ESAG Júnior, a ESAG está no nosso nome, então isso ajuda muito a gente já estar divulgando a ESAG para o mercado. Então é uma proximidade bem interessante que a gente tem com esses dois
das instituições que estão ali dentro também. Exatamente, são relacionamentos importantes, né, dentro e fora da universidade, Exatamente. né, que precisam ser bastante valorizados. Exatamente. Bom, eu agradeço a participação de vocês aqui hoje, parabenizo pela iniciativa, por fazer parte dessa empresa Júnior, né, e agradeço novamente a participação. Muito obrigado, Gutierrez, é um prazer enorme estar aqui conversando desse bate-papo com vocês aí, espero que a gente tenha conseguido trazer os benefícios que uma empresa júnior pode ter para a sociedade como um todo. Exatamente, Gutierrez, muito obrigado pela participação, pela oportunidade da gente estar aqui. A gente realmente é apaixonado pela empresa Júnior, eu não sei se o pessoal de casa conseguiu perceber, mas realmente é um prazer muito grande. Obrigado mesmo pela oportunidade. Então tá bom. Bom, Conexão Pública vai ficando por aqui, nós voltamos na semana que vem. Até lá!